é jejum, Rodrigo? Jejum, na verdade, é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período de tempo. Agora, o jejum intermitente é quando você fica um período sem e um período com, ok? Períodos menores, obviamente, porque quando você fala em jejum, é porque eu estou num período longo. Nós vamos falar aí de 40 dias. Opa, Jesus Cristo fez isso então. Opa, Daniel fez o de 21, né? O Bruno vai comentar sobre isso. São períodos longos de jejum. Agora, nasce aí provavelmente aproximadamente na época de 2000 aí, o jejum intermitente, que o jejum intermitente nada mais, nada menos é você ficar um período do dia de 24 horas podendo comer ou não comendo. O clássico 16 por 8, por exemplo, ok? Ou o clássico 12 por 12. Perfeito. Legal? Ah, Rodrigo, eu vou fazer o jejum de 24, o jejum de 48, o jejum de 72. Bom, talvez você não esteja tão classificado como jejum intermitente, mas também é por períodos longos, ok? Não tão longos assim como 21 dias ou como 14 dias, mas num período menor. O clássico é 16 por 8. Se você parar de comer 8 horas da noite, você vira a sua manhã, acorda 6, 7 horas da manhã, você só vai almoçar meio-dia, você só vai almoçar 1 hora da tarde, aí você almoça meio-dia, você come 4 horas da tarde, aí você come 8 horas da noite, aí você vai, dorme, acorda 6, 7 horas da manhã e vai comer só meio-dia. Você está em jejum? Jejum intermitente. O clássico, é tão gostoso fazer isso, tem vários benefícios por fazer este tipo de jejum, mas o nosso papel aqui é que você entenda o que é jejum e que você entenda o que é jejum intermitente. Então, o jejum intermitente eu vou comer num período do meu dia? Obviamente que sim. Ah, mas o que eu como, Rodrigo? Aí você vai ter que procurar um profissional de nutrição. Nós não estamos aqui para contrapor literatura nenhuma, para não contrapor profissional nenhum, mas temos que posicionar no lugar certo como educadores físicos e deixar o que comer na janela de comer para o profissional correto, que é o de nutrição, não é mesmo, Bruno? O jejum ele está ligado, diretamente ligado à parte religiosa. Não é sobre isso que a gente vai falar, não, a gente não está falando sobre religião aqui, mas a gente tem, assim como conhecimento, tem que falar sobre isso. Então o jejum que é aplicado, né, ele é aplicado por 21 dias, que na Bíblia fala que é o jejum de Daniel, né, que é o jejum para a pessoa fazer uma limpeza, para limpar seus pensamentos, para poder ter então uma organização da sua vida novamente, se voltar para a religião que a pessoa pratica, para o que ela acredita e fazer isso. E claro, tem o exemplo maior, que é o jejum de 40 dias, que foi Jesus passou o deserto. Tem o jejum de 14 dias, que foi de Paulo, quando estava lá pescando e não achavam peixes, né? Que é a história que todo mundo conhece, quando Jesus aparece sobre as águas. Então, esses são os jejuns, assim como tem o jejum que foi criado lá para atletas nos meados de 2000, que o Rodrigo acabou de colocar. Mas esse jejum intermitente, que foi passado a ser aplicado por pessoas comuns, não atletas, que a gente chama os atletas da vida real, eles começam a aparecer muito para quem está aplicando treinamentos, metodologias, seja na academia, seja no boxe crossfit, seja no centro de treinamento funcional, até mesmo no pilates, as pessoas começam a praticar o jejum intermitente. E quais são os benefícios de fazer um jejum intermitente realmente para quem aplica corretamente o jejum? Então nós temos benefícios como reduzir a pressão arterial,
inflamações, né? A perda de peso através da diminuição da gordura, isso em adultos que já demonstram obesidade, todas essas coisas elas melhoram em adultos que demonstram obesidade, evitar o aumento da insulina, né, circulante, mas um dos maiores benefícios do jejum intermitente, que foi descrito por Robb Wolf, né, que tem livros muito bons sobre o tema, vem de comer, fazer as suas alimentações de acordo com o nosso ritmo circadiano. Um dos princípios do jejum é não dar picos dentro do teu dia de insulina, que isso vai ser muito ruim para você e para a sua saúde. Você entra na parte de alimentação, porque ele é intermitente. Deixa de comer, come, deixa de comer, come. Qual é a melhor estratégia do treino? Nesse período que você comeu. Então, você parou de comer 8 horas da noite, foi comer só 1 da tarde. Comeu 4 horas da tarde, foi treinar 6, 7 horas. Você não está treinando em jejum, parceiro. Você está treinando no jejum intermitente. Você fez o jejum intermitente, começou a comer e foi treinar às 6, 7 horas da noite. Aí chegou em casa, tomou um banho, comeu 8 horas da noite e foi comer só depois no outro dia 1 da tarde. Você está treinando, porque aí você tem energia o suficiente para treinar em alta intensidade, porque treino é só em alta intensidade, e você está se alimentando para poder treinar e fazendo o jejum, para poder treinar e fazendo o jejum. Por isso que quando eu desafio a fazer jejum de Paulo, que é de 21 dias, jejum de Daniel, que foi 10, 12 dias, joga pro lado direito que vai ter peixe, né? Eu tô te desafiando a fazer jejum e querer treinar. Fazer isso um dia, ok. Ficar 24 horas sem comer e fazer jejum, ok. O que você vai fazer no outro dia? Então eu tô te desafiando. Faz um jejum de 48 horas e bora treinar com intensidade. Não, intensidade. Aí não, porque senão não é treino. Se é treino é porque tem intensidade. Se não teve intensidade, não foi treino. Perfeito. Então, como é que eu vou fazer o meu treino, que é caminhar na rua, e aí é porque eu fiquei em jejum 48 horas. Aí você está em jejum. 48 horas aí você está em jejum. Mas aí você vai caminhar, você não está treinando em jejum. Por quê? Porque se você está me dizendo que caminhar é o meu treinamento aeróbio, então buscar pão de manhã na padaria e voltar é meu aeróbio. Você não fez aeróbio, tem que ter intensidade para chamar de treino. Então, para finalizar, tá, Bruno? Ou você está em jejum e não consegue treinar, ou você consegue treinar porque você não está em jejum. O de 16, o de 12, o de 16 e o de 24 horas é o que mais você vai encontrar, e aí sim é o que a gente tem que saber, tem que ter o conhecimento para poder instruir corretamente o nosso aluno, para que ele saiba o que é treinar, o que é jejum, o que é treinar em jejum, e que a gente possa realmente fazer um auxílio para que ele faça o jejum, que é importante, quantas vezes ele tem que fazer, que também é importante planejar isso, e aí entrar em todas essas características que nós abordamos aqui, não é, Rodrigo? Olha só que interessante. Se jejum é 24 horas, 48, 72 que você nem comentou, porque é muito difícil o pessoal fazer. Por isso que inventaram o jejum intermitente. Porque jejum é de longo prazo, 48, 72 horas, 10 dias, 21 dias. Então me desculpa, você não treina em jejum. Não existe treinar em jejum. O que existe é treinar em jejum intermitente. Mas muito bem feito, você treinando no período da janela que você está comendo. E serve muito bem. Olha só que interessante. Não estava nem na pauta, mas nós vamos abrir mais um assunto. Uma coisa interessante é entender o que é zero carbo. Então, você estar zero carbo não é estar em jejum. Muito bem dito pelo Bruno. É água. Até o café você já saiu do teu jejum. Então, olha só, eu já presenciei isso, tá, Bruno? Seguindo umas redes sociais de algumas pessoas famosas, atletas famosos e
também influenciadores, né? Olha só que engraçado. Os stories deles às 5h30 da manhã é aquele story que é patrocinado. Então ele tá ali com o suplemento dele, ele fala que é a proteína, ele fala que é o BCAA, ok? Ele fala que é o suplemento da marca tal porque ele está sendo patrocinado, ok? Olha que interessante. Aí, no stories das 6h30 da manhã, tá ele falando, estou no meu aeróbio em jejum. Pô, amigão, não dá, né? Não dá pra você acreditar nisso, você aí que tá assistindo, não dá pra você ver um stories, o cara no meio da rua, ou numa escadaria do prédio dele, falando que é aeróbio, que não é treinamento aeróbio, que não tem intensidade nenhuma, e eu sei, porque eu conheço, eu sei que ele comeu clara de ovo, eu sei que ele comeu castanha, ele tá zero carbo talvez, lógico, comeu clara de ovo, o ovo ainda vai ter uma taxa bem pequena de carboidrato, mas vamos considerar que ele é proteína para ele não tomar pau aí de ninguém, mas, poxa, você vem me dizer que você está em jejum, você nem está no aeróbio, você não está nem em jejum, e você tá, talvez, você tá zero carbo, que é totalmente diferente, para que você talvez tente aumentar a cetose do teu corpo acima de 1.0 para que chegue a 5.0 tal de cetose, para que você entre em todos esses benefícios. Então, quer fazer jejum intermitente? Procura o profissional de nutrição, não é nem seu médico, é o profissional de nutrição que tem que entender sobre qual é e por onde eu vou começar. Tal, não sai fazendo a loucura aí de ficar 24 horas sem comer, seu corpo vai te derrubar, aí o outro dia você vai comer, que é o danado, não vai adiantar para nada, você não vai conseguir treinar, enfim, é melhor que você treine no período alimentado e que você aprenda a fazer o verdadeiro jejum, certo, Brunão? Certíssimo. Fica sempre com a palavra de Jesus Cristo, siga sempre os propósitos de Deus, porque nunca foi questão de sorte, só juntos somos mais fortes. Se você gostou desse vídeo, já dá like, compartilha com o seu aluno, já se inscreve no canal, juntos somos mais personal na prática. Se ficou mais alguma dúvida, acesse as redes sociais do Professor Rodrigo Assi e envie sua pergunta ou deixe seu comentário. Olha só como ficou mais fácil! Você se inscrever e acompanhar todo o meu conteúdo. A mão está indicando onde clicar. Além disso, olha que bacana! Mais 2 vídeos que é só clicar e acompanhar o próximo conteúdo. Personal na prática, sempre pensando em você.